Mas houve também parte do povo que dizia que aqueles que estavam falando em outros idiomas eram loucos, eles estavam embriagados. E quantas vezes nós estamos na casa do Senhor, nos portando como parte desse povo se comportou, dizendo que aqueles que estavam ministrando estavam enlouquecidos, ou embriagados, ou loucos, ou abobalhados, né? Porque não entendiam, não tinham visão espiritual para entender e participar também do momento. E que nós tenhamos cuidado, né, para não sermos parte desse povo dentro da igreja, mas pelo contrário, aquele que contempla, que percebe a manifestação do Senhor no nosso meio. E hoje, através desse texto, creio eu que mais uma vez o Espírito Santo do Senhor quer deixar ao meu coração e ao teu coração uma mensagem da parte de Deus, um recado da parte de Deus. Esse texto lido agora há pouco fala sobre, nos lembra na verdade, porque isso é uma verdade que nós já conhecemos. Então esse texto traz a nossa lembrança que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas é contra espíritos e potestades. E o nosso problema é que nós nos esquecemos disso constantemente. Vez ou outra a gente lembra, né? Mas nós estamos ali irritados com o marido, com a esposa, estamos ali irritados com os filhos, criamos confusão com alguém da família, com um irmão da igreja, uma irmã da igreja, porque a nossa visão está na carne. Está na carne. E aí nós estamos cumprindo a agenda de Satanás na nossa vida, que é de fato criar embaraços, que é criar nós, que é nos colocar em situações assim que de fato nós venhamos nos perder completamente. Hoje à tarde eu estava lendo Êxodo, será que é Êxodo, que é o momento em que Miriam peca, que Miriam vai contra, né, a autoridade do seu irmão. E a gente, olhando, né, a olhos humanos, imagina um posicionamento contrário entre irmãos, né? Ou entre uma pessoa que estava entre uma autoridade e o submetido daquela autoridade, quando na verdade Miriam naquele momento se permitia deixar ser conduzidas por espíritos que não se submetem à autoridade. Os demônios, eles têm dificuldade, né, de se submeter à autoridade do Senhor. E que nessa noite o Espírito Santo possa nos ajudar a alinharmos essa visão, a alinharmos esse entendimento de que a nossa luta é contra espíritos e potestades. E se assim aprendermos a lutar com as armas certas contra espíritos e potestades. Por quê? Contra a carne e contra o sangue, a gente briga debatendo, brigando, né? O filho a gente ameaça, se não fizer isso, eu faço isso, e às vezes chega a bater, e briga, e coloca de castigo. Com o marido a gente, né, entra em confronto, com o marido a gente briga, e a gente fica completamente atarentada, sendo movida por espíritos das trevas e fazendo com que o propósito desses espíritos sejam alcançados. Nossa luta, o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 diz: porque embora andando na carne, embora sendo carne, estando nesse corpo carnal, não militamos segundo a carne. Não devemos militar segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu acho tão interessante o verso 5 que diz, levando, ele nos dá a forma como é essa luta, como é esse entrave
Porque quando nós somos instigados a agir na carne, nossa cabeça ela é enxertada de pensamentos, né? Pensamentos de vingança, pensamentos de confronto, pensamentos de dar resposta na lata, pensamentos de ameaça. Só a gente sabe o que é que vem na nossa cabeça, dos nossos pensamentos. E o texto diz, como é que a gente luta? Como é essa luta? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Minha carne diz, meus pensamentos vêm, fala, confronta. E o Senhor fala nos ensina, né, sobre mansidão, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, à obediência da palavra, estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Eu ouvi uma fala poderosíssima que tem transformado a minha vida, que diz assim: no céu, o que importa, vou até refazer, no céu importa mais a forma como você se comporta diante de uma injustiça do que a própria injustiça que fizeram com você. Olha como isso é forte. No céu, para o céu, importa muito mais o teu posicionamento diante de uma injustiça do que a própria injustiça que fizeram contra você. A pessoa, ela, seja amigo, seja irmão, seja o esposo, seja quem for, te traiu. Para o céu, importa mais o teu posicionamento diante disso do que o próprio ato de injustiça que cometeram contigo. Olha como isso é forte. Como isso é forte. Forte a ponto do nosso espírito aqui dentro, da nossa carne, né, se sacudir completamente. Porque quando eu digo por mim mesma, quando eu ouvi isso, o quê? Não! Como pode ser? Não, isso não está certo. Mas é. E aí, eu ouvi outra analogia que explica muito bem isso que eu estou dizendo. O nosso espírito, ele é comparado a uma moeda que tem duas caras. Eu já expliquei isso para a igreja, que tem duas caras. Numa cara está uma ovelhinha frágil, né, que pode ser ameaçada por qualquer coisa. Do outro lado da moeda está um leão feroz, valente, que coloca temor em qualquer pessoa. Se, diante das injustiças que fazem conosco aqui na terra, tá aqui a moeda, ela tem duas caras. Se diante das injustiças que são feitas com nós aqui na terra, se nós nos comportamos como um leão, sabe, no osso calado, eu digo na lata, eu dou troco. Se fez isso comigo, eu faço do mesmo jeito, porque o remédio doido é doido e meio, eu vou ensinar mesmo como é que se faz um barco, quantos paus se faz um barco. Se eu me comporto desse jeito, percebam que a face do leão que ruge está para baixo, mundo material para baixo. Bom, se a face do leão está para baixo, quem é que está virado para cima? A ovelhinha indefesa. A ovelhinha indefesa, o mundo espiritual. E sabe o que acontece com essa ovelhinha indefesa? Os espíritos que vêm para matar, para roubar e destruir, te atacam. E você, pensando que está vencendo, está sendo cada vez mais derrotada. Porque enquanto mais você se sacode, mais espíritos malignos vêm para te atacar. É por isso que por mais que você braveje, por mais que você brigue, por mais que você faça e aconteça, ainda se dói aqui dentro. Ainda assim aquilo te machuca cada vez mais. Agora, se do contrário acontece, diante de uma injustiça, você se cala e espera a justiça de Deus vir. Bom, se a ovelhinha está virada, a face da ovelhinha está virada para baixo, logo nas regiões celestiais, no mundo espiritual, está o leão. E é aí que se cumpre a palavra do Senhor, que diz que até demônios correrão de ti.
porque você se posiciona de forma valente diante de qualquer espírito e potestade que possa vir contra a sua vida. Por isso, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A nossa luta é contra espíritos e potestades. E eu, há pouco tempo, tive contato com uma obra que ela trata de algo tão poderoso e ao mesmo tempo tão simples, mas é um simples que é tão simples que a gente acaba esquecendo, que é esse livro aqui, da Leda Maciel. Eu fiquei muito curiosa sobre esse tema, e aí eu fui atrás e adquiri esse livro, e eu recomendo para vocês lerem, porque faz muito sentido o que essa mulher registra aqui. A verdade natural versus a verdade de Deus. A verdade natural que seria é aquilo que os nossos olhos conseguem perceber, sabe? É o marido que está ali completamente cego, desnorteado. Essa é a verdade natural. São os filhos que estão em completa desobediência. É a mulher que está ali, né? É a esposa que está ali completamente desnorteada, com uma dor. Essa é a verdade natural. É um problema financeiro gravíssimo, é um problema de saúde muito sério. Essa é a verdade natural. Aquilo que os nossos olhos contemplam. Mas diante de tudo isso, qual a verdade de Deus? Qual a verdade de Deus? Qual a verdade de Deus? O inimigo das nossas almas, ele tenta guerrear contra nós pela palavra, através de mentiras. Por isso que ele é conhecido como o pai da mentira, porque o campo de atuação dele é na nossa mente. Ele tenta incutir na nossa mente mentiras. É por isso que na sua mente, na minha mente, vem pensamentos do tipo: eu não mereço isso. Vem pensamentos do tipo: isso aqui não vai dar certo. Chegou o fim, sabe? Esse casamento aqui acabou, não dá mais certo. Esses filhos, eles não me obedecem mais, eles não vão dar nada. Ele começa a nos atacar com essas flechas, E nós só podemos resistir a essas flechas do engano, conhecendo a verdade, porque é com ela que nós vamos lutar. Antigamente, aqui no tempo bíblico, as cidades elas eram cercadas por grandes muros, né? Por grandes muros. Aqui vivia uma época de completa barbárie, em que as pessoas, elas lutando por domínio, entravam realmente nas terras e lutavam por ela a ponto de matar tudo que ali estava. Nós vamos ver o próprio povo de Deus, a comando do Senhor, tomando terras. E para essas cidades se protegerem, construía-se muros altíssimos, e essas cidades elas tinham portas. E em regra essas portas elas eram de madeira. E quando chegava um povo tentando entrar naquela cidade, tomar aquela cidade, o principal alvo era aquela porta. E eles pegavam flechas e enrolavam de pano, e aquele pano embebedavam, né, com álcool, e ateavam fogo e colocavam em direção àquelas portas de madeira. 1, 2, 3 flechas, com certeza não seria suficiente de incendiar, mas muitas flechas, sim, poderia colocar aquela porta abaixo. E pensando nisso, como proteção, né, para essas portas, era colocado acima delas baldes de água, para que quando isso acontecesse, esses baldes de água fossem derramados e qualquer fogo que ali fosse colocado logo se acabasse. Mas, novamente, diante de muitas flechas, nem isso seria capaz de sustentar. Assim, amados, o inimigo das nossas almas continua trabalhando da mesma forma. A nossa mente é essa cidade, né? Essa cidade fechada, mas que existe porta, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração. E o inimigo das nossas almas a todo instante, né? Coloca ali flechas, tentando abrir espaço. Não vai dar certo, o casamento acabou.
esse homem não presta, esses meninos não tem jeito, acabou o negócio, né? Falência, essa doença vai me matar. Começa a atacar a nossa mente, de tal forma, de maneira tão intensa, que ela pega fogo. Se nós não tivermos água suficiente, balde de água suficiente para apagar aquilo ali, pega fogo, de fato. E ela fica completamente escancarada, aberta, acessível a mais flechas demoníacas na nossa mente do tipo: essa é a realidade? Então não vale a pena continuar caminhando. Sabe, larga a mão disso aí, desse negócio de crença. Isso aí é uma palhaçada, isso aí é um circo, porque ninguém presta mesmo lá dentro, então eu vou viver minha vida, fazer e acontecer. Olha como é que o inimigo das nossas almas trabalha. E nós temos que estar atentos a isso. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é fácil? Não. Isso não é fácil. Porque é muito complicado você gerenciar pensamentos. De repente eles vêm. E às vezes eles vêm muito de uma vez só. E é impossível eu conseguir afastar esses pensamentos da minha mente. Mas é necessário que nós continuemos guerreando e com a própria palavra, dizendo o contrário daquilo que Satanás traz à nossa mente. Com o propósito de criar fortalezas. Que seriam essas fortalezas? A autora explica, dizendo que são pensamentos contrários ao que Deus disse. E é necessário que nós busquemos imitar, copiar o pensamento de Deus. Porque o Senhor, na sua grandiosidade, Ele olha para o nada. E Ele começa pelo poder da palavra a trazer tudo à existência. Da mesma forma, você na sua casa, mesmo percebendo que as coisas estão, esvaindo pelos seus dedos, você começar a falar a palavra de Deus, trazendo à existência aquilo que os teus olhos não contemplam mais. É só assim que nós conseguimos destruir essas fortalezas. Segundo Coríntios, capítulo 10, no verso 5, diz, esse texto que nós acabamos de ler: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em Ageu 2:1 tem uma passagem que ela é bem conhecida, não precisa abrir você nesse texto, mas só ouça com bastante atenção, você vai lembrar, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto, ele está inserido num contexto de reconstrução do templo de Deus. O primeiro templo havia sido destruído e o outro estava ali, nos planos para serem levantados. E vem a palavra do profeta dizendo: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Isso não quer dizer que uma segunda coisa, uma segunda pessoa, um segundo casamento vai ser melhor do que o primeiro. O Senhor, Ele está falando aqui de restauração. O templo foi destruído, foi levantado. Restauração. Ele está falando de restauração. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Nós servimos a um Deus que Ele é expert. Ele é expert. Por mais desafiadora que seja a situação, por mais triste que seja a situação, mas Ele é expert em trazer à existência aquilo que não existe mais. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É com a palavra que nós lutamos contra os sofismas do inferno. É com a palavra que nós lutamos contra as mentiras de Satanás, contra as fortalezas que ele tenta levantar na nossa mente. Não vai mais dar certo. Opa, como é? Não vai mais dar certo?
Ageu 2:1. A glória desta última casa, a glória da restauração, será maior do que o primeiro estado. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. É assim que se luta. É assim que se luta contra as mentiras de Satanás. Porque ele não tem o poder de tocar em mim nem em você. Mas ele tem como influenciar a nossa mente, o nosso coração, a nos distanciarmos daquele que nos protege, daquele que nos guarda. Eu vou lembrar nesse momento de um testemunho que ele não é meu, mas eu poderia citar muitos da minha vida mesmo, da minha casa mesmo, dentro dessa temática. Mas eu vou citar esse, que é um testemunho que mexe muito comigo. Eu tenho uma amiga que ela é casada e o esposo com problemas seríssimos no álcool, em farras e sei lá em que mais. E ela, percebendo que a luta dela não era contra espíritos e potestades, começou a declarar na sua casa, a estudar a palavra, a se apropriar das promessas do Senhor e a declarar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra fala. E essa semana mesmo, ali no congresso nós estávamos participando em Teresina, eu lembrando, eu me emocionava, porque aquele homem que vendia cerveja e que tinha um status altíssimo por conta do cargo que ele ocupava na empresa, larga tudo para começar do zero em um outro estado, em uma profissão sem status, em uma profissão sem fama e sem regalias, como a anterior dava, mas crendo naquilo, Deus que pode todas as coisas, que pode trazer à existência aquilo que não há, ele confiou. E isso não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Em um belo dia, de repente, o príncipe encantado abriu os olhos para o mundo e viu Jesus. Não acontece por acaso. Aconteceu porque existia uma mulher que se pôs em posicionamento a guerrear contra o inimigo que estava tentando sobre a sua casa. Sobre a sua casa. 2 Coríntios 1, verso 20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Todas têm nele o sim e o amém. Todas as promessas de Deus, todas têm nele em quem? No Senhor, o sim e o amém. Você conhece as promessas de Deus? Você conhece as promessas de Deus para se agarrar a elas e esperar nelas confiantes? A obra ela traz inúmeros exemplos para que nós materializemos todas essas lições. E um dos exemplos que eu destaco diz assim: uma verdade natural, um exemplo de uma verdade natural. Moro sozinha, eu já passei dos 35 anos, não há ninguém, nem na igreja, nem do meu círculo de amigos com quem eu poderia me relacionar, visando um futuro compromisso. Tenho problemas que podem comprometer a possibilidade. Uma verdade natural. Que verdade é essa? Uma solteirona dentro da igreja. Qual a verdade de Deus para uma situação como essa? Salmo 68. Deus faz o solitário viva em família, liberta os presos e o faz prosperar. Só os rebeldes habitam em terra árida, mas Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 113, ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Essa é a verdade de Deus. Qual é a sua verdade natural? E qual a verdade de Deus para essa verdade natural que você enfrenta? A verdade natural: eu estou enfrentando uma doença, eu estou enferma e eu não tenho esperança. Essa é uma verdade natural, é o que diz o teu contexto. Mas qual é a verdade de Deus? O que o Senhor diz a respeito? Salmo 103:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. Qual a tua verdade natural? Qual a verdade de Deus a essa verdade natural? Estou com problemas financeiros e não vejo saída. O meu problema é o dinheiro. Eu estou enrolado. Salmo 37. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Provérbios 10. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não faz seguir de dor alguma. Qual a tua verdade natural? Qual a verdade de Deus diante disso? Pega esse livro aqui, começa a esmiuçar ele, buscando verdade de Deus para a sua vida, e começa a declarar ela, trazer a tua lembrança constantemente, lutando contra todo sofisma e fortaleza com o inferno. Tenta levar